Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos ver se vai essa bagaça dessa vez, vamos ver se vai esse negócio agora. Tô aqui me matando para tentar gravar esse vídeo para vocês, já faz mais de 40 minutos que a internet não colabora comigo. Comecei a fazer a live, quem acompanhou ali o comecinho dela, durou no máximo 7 minutos o negócio lá, porque não ia, tava tudo craquelado o vídeo, não dava para enxergar nada da tela, conexão lenta pra caceta e não ia de jeito nenhum. E até agora estava instável ainda. Eu tentei falar com o pessoal da internet e eles não me deram nenhuma resposta, só resetaram a conexão aqui, o que eu já tinha feito. E aparentemente agora deu uma estabilizada de novo. Vou tentar descobrir que porcaria que aconteceu aqui e resolver para não ter esse mesmo tipo de problema nas próximas, né? Mas vamos ver, né? A gente é dependente dessas tecnologias. Infelizmente aqui no interior o negócio não é tão bom. Então a gente tem que se virar como a gente pode. Mas vamos lá. Galera, eu quero continuar com vocês o que eu tinha feito lá na live 10, né, que chegou bem no finalzinho, tinha dado um problema na inserção daquele carrossel, aí na hora que eu tava buscando a solução, que eu já tinha até me ligado no que era, começou a dar um tempo ruim do caramba aqui também, outro imprevisto, né? E aí começou a bater um vento, caiu energia, na hora que a energia voltou, minha esposa bateu na porta, falou que já tava lá a piscina destampando, a capa da piscina saindo. E aí eu tive que correr, acudir ela e também já estava um tempo fechadão aqui com temporal. Falei, não, cancela a live, depois eu faço o restante dela e vamos ver o que vira. Então eu quero finalizar com vocês aqui o conteúdo daquela live, que é simplesmente colocar o carrossel e fazer alguns últimos ajustes. E já partir para um novo conteúdo que agora é ensinar vocês a como colocar esse projeto na internet. Eu vou mostrar aqui duas hospedagens 100% gratuitas, especialmente para estudos, ok? Então, especialmente para estudos. E vou falar também de algumas outras hospedagens pagas, mas tudo pensando no mínimo viável, tá? No MVC, né? No mínimo viável ali, né? Aliás, MVP, o produto mínimo viável na realidade, né? Então, tudo pensando no mínimo que você precisa para ter uma estrutura para você colocar as coisas para rodarem. Se for para estudo, o gratuito funciona. Se for para profissional, eu já recomendo o pago, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, galera, vamos lá. Vamos embora aqui para a tela do computador. Eu já estou com o currículo aberto aqui e eu já havia colocado aquelas mensagens, né, que quando clicava ele abria as mensagens bonitinhas aqui do e-mail e do telefone através da biblioteca do Switch Alert. E agora o que eu ia fazer, né? Eu tinha começado já a vincular aquela biblioteca do All Carrossel e essa biblioteca aqui que ela nos dá a extensão ali para colocarmos aqueles carrosséis, aqueles sliders. Ó, a internet não colaborando comigo novamente, ó. Ela tá nessa pegada aí, ó, tá instável. Eu clico, ele não funciona, clico de novo, ele funciona, enfim. Mas vamos lá que eu acho que vai dar pra gente tocar o barco aqui. Qualquer coisa eu dou uns cortes no vídeo aqui só para fazer uma coisa um pouco mais fluida. E aqui então eu tinha pego alguns exemplos para mostrar para vocês, e era basicamente isso que eu ia fazer ali dentro do nosso projeto, né? Coloquei algumas imagens e essas imagens iam ser transformadas em carrossel. Eu já tinha vinculado, né? Eu fiz o download da biblioteca, depois eu vou voltar a live ao ar, então vai ficar as duas lives para vocês conseguirem dar uma olhadinha. Se você não lembra, volta na live 10, né? Essa daqui é a live 11, a live 10 é onde eu fiz esse processo. Então eu já coloquei ali a parte de HTML que eu vou recapitular com vocês. Já tinha feito o download da biblioteca e vinculado com o projeto. E aí o que estava faltando é que na hora que eu atualizava a nossa página, ou seja, eu já havia colocado aqui, ó, o meu carrossel com as classes, com a estrutura fornecida aqui, né, pela própria documentação da All Carrossel. Então aqui, por exemplo, eu pego um Basic, né, um exemplo de demonstração básica, onde ele me entrega o HTML que é nesse formato, com div e todos os meus itens aqui dentro. E eu preciso colocar esse JavaScript aqui para poder funcionar o meu projeto. E como que eu colocava esse JavaScript? Eu selecionava esse código aqui, vinha ao final do meu documento depois da inserção do carrossel e colocava aqui script e jogava o código aqui dentro. Então, simplesmente, basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. E o ponto em que eu havia parado era exatamente esse aqui. Eu coloquei o código em que eles pedem para você colocar aqui dentro do projeto. No entanto, na hora que eu atualizava, o carrossel não aparecia. E eu tinha comentado sobre isso no decorrer da live, mas com a explicação em andamento, falando, eu acabei não me tocando no que eu tinha esquecido aqui. Que eu falei, olha, tem algumas bibliotecas que elas não falam tudo. Por exemplo, algumas bibliotecas elas dependem do jQuery, que é uma outra biblioteca JavaScript. E eu falei até, acho que o Switch Alert é uma dessas bibliotecas, e na realidade o Switch Alert não deu nenhum problema, ele funcionou sem a inclusão do jQuery. Mas na realidade, quem precisa do jQuery é justamente essa All Carrossel. E ele não fala nada na hora que você faz o download na documentação,
Você pode dar uma olhada aqui, ele não começa falando nada sobre, inclua o jQuery, nem nada do tipo. Ele simplesmente fala aqui, ó, faz o download da versão que vai atender suas necessidades, que pode ser a 2.3.4, compilada e minificada, JavaScript, imagens e CSS inclusos, ou apenas só os arquivos de fonte. E ele não fala nada para você. Olha, coloca o jQuery. Ele vai falar só aqui embaixo, ó, nas dependências. Ou seja, se você não descer até o final da página, tu não vai ver. Então acaba passando batido. Então assim, fica sempre atento. Se você fizer tudo bonitinho e não funcionar, muito provavelmente vai ser uma dependência que está faltando. E aí você pode procurar na documentação que deve falar em algum lugar, ou então se na documentação não falar, o que eu já vi acontecer, você pesquisa, né, no Google mesmo, joga ali se a biblioteca que você está utilizando ela tem alguma dependência, porque aí pode ser isso. E aí então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar no jQuery para eu poder pegar, né, o código dele. Eu já tinha deixado aberto aqui, mas vamos pegar novamente. Vamos só aguardar aqui o carregamento da página. Por precaução, deixa eu recarregar de novo aqui já, né, se ele não carregar por aqui. Beleza, lá, carregou pelo link que eu havia clicado. Então ele está aqui, ó. E se eu quiser, eu posso fazer o download do jQuery. Só que eu vou ser bem sincero para vocês que eu não gosto muito de utilizar o jQuery fazendo o download dele. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de pegar ele via CDN. Então aqui essa página é legal para você conhecer um pouco sobre o projeto, entender o que o jQuery faz, o que o jQuery é de fato, né? Mas só que o que eu gosto de fazer de fato é geralmente vir aqui no Google e pesquisar por jQuery CDN. E aí no primeiro link que ele já me traz aqui nos resultados, ou pelo menos em um dos primeiros, né, e eu vejo qual deles que é o oficial da jQuery, que é esse aqui, ó, releasesjQuery.com, eu clico e aí ele me direciona para essa página aqui, onde eu posso selecionar a versão do jQuery que eu quero utilizar, que geralmente eu pego a mais recente, e eu gosto de escolher a versão minificada. E aí eu venho aqui, clico nela, ele vai abrir para mim essa janelinha, clico para copiar o código, venho aqui no meu projeto, colo ele antes da declaração da minha biblioteca do carrossel ou da minha biblioteca que eu estou utilizando. Se você quiser, por garantia, coloca ele antes de qualquer outra declaração, mas aqui eu sei que o meu Bootstrap não precisa dele, né? Apenas o carrossel. Então eu vou deixar ele bonitinho aqui. Depois vem a declaração do carrossel e depois vem a declaração da função que ativa o carrossel. Então aqui nós temos o conjunto de 3 coisas para que o nosso carrossel funcione, 4 na verdade. Eu tenho a inclusão do jQuery, que é uma biblioteca externa que o carrossel depende dela, a declaração do carrossel depois de ter feito o download, a escrita do código que vai ativar o carrossel e, por último, mas não menos importante, a estrutura em HTML do nosso carrossel da maneira adequada. Então são essas 4 coisas que vão fazer com que o carrossel funcione de fato. Salvei aqui o meu código, voltei para o navegador, venho aqui no nosso currículo de teste e pronto, ó, já tenho o meu carrossel aqui funcionando bonitinho, ok? Então, olha lá, eu posso clicar e ele vai funcionar. Ele tem aqui 2 setinhas de navegação que depois eu posso estilizar da maneira que for mais interessante para mim, mas eu não vou entrar nesse ponto agora porque não cabe nessa aula, né? Na realidade, isso aqui já é mais avançado do CSS, mas só para vocês verem que é possível, então, a gente utilizar, né, o carrossel aqui de maneira bastante simples. E o ponto, então, que estava faltando era simplesmente a adição do jQuery aqui embaixo. Então, galera, ó, se eu retiro a declaração do carrossel, ele não funciona. Se eu coloco a declaração do carrossel e não coloco o jQuery, ele não funciona. Se eu coloco o jQuery, coloco a declaração da biblioteca do carrossel, mas não coloco a ativação do meu carrossel, ele também não funciona. Então por isso que eu falei que é um conjunto das 4 coisas, né? Tem que ter os 4 para que funcione. É a estrutura, é o jQuery, é o carrossel e é a ativação. Então os 4 juntos vão fazer com que o nosso carrossel funcione bonitinho do jeito que deveria funcionar, beleza? Até o carregamento do currículo está meio lento, né? Mas enfim, olha lá, beleza. Então ele funcionou perfeitamente bem. Agora então, pessoal, encerramos essa nossa etapa, essa nossa fase aí de HTML, CSS e também até mesmo de JavaScript. Como eu já havia falado para vocês, o foco aqui não era te dar um curso completão, não era ensinar para vocês do básico até o avançado, mas sim do básico até você conseguir
colocar os seus primeiros projetos para rodar, que é isso aqui que vocês viram até agora, né? Você consegue utilizar ali o HTML, consegue utilizar um pouquinho do CSS e você consegue também entender um pouco mais sobre as bibliotecas JavaScript, perfeito? Se vocês ficaram com alguma dúvida de todo esse caminho que nós fizemos até agora, fiquem à vontade para deixar nos comentários aqui da live, para deixar aqui nos comentários embaixo, ou então até mesmo para me mandar no meu direct. Fiquem à vontade, vocês sabem onde me encontrar e a gente tira as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Agora, vamos para a segunda etapa dessa live, que é de fato o conteúdo que eu queria trazer para hoje, né? Até agora foi só para eu arrematar as pontas soltas daquela live que acabou a energia aqui e virou uma loucura. Agora eu quero mostrar para vocês, galera, algumas hospedagens, né, alguns serviços de hospedagem, para que vocês possam colocar os seus projetos para rodar. Perfeito? Eu vou mostrar uma hospedagem que não é de fato uma hospedagem, mas sim uma plataforma de deploy, a gente chama de deploy, né, que seria a entrega de aplicativos online, e ela serve para esse tipo de projeto que nós fizemos até agora, HTML, CSS e JavaScript estático, que nós chamamos de estático. Aqui não tem conteúdo dinâmico, não tem conteúdo que você vai clicar num botãozinho e editar e salvar num banco de dados, nem nada do tipo. É algo que você codifica, manda o código e ele fica assim até que você codifique de novo, mande uma atualização de código. Então é todo um processo manual. Isso a gente chama de páginas estáticas. Agora, quando nós temos um conteúdo de artigos, de blog, sites de notícia, esses conteúdos eles são inseridos dentro de uma plataforma onde envolve um banco de dados, tem uma atualização constante das informações. Daí nós chamamos de sites dinâmicos. E aí essa plataforma que eu vou passar a princípio, ela não funciona. Mas aí eu tenho outras soluções que eu vou explicar também nessa aula de hoje aqui. Então, beleza. O primeiro que eu gosto de mostrar, a primeira solução que eu gosto de mostrar para esse tipo de problema é uma plataforma chamada Netlify, que até o nome parece bastante com Netflix, né? Que é o Netlify. O Netlify, ele é uma plataforma de desenvolvimento e deploy de aplicações. E aqui você pode até utilizar já ferramentas mais novas, como por exemplo React, Angular, essas bibliotecas JavaScript. E você pode fazer o deploy das suas aplicações aqui dentro do Netlify de maneira gratuita. Então é muito legal. Como que ela funciona? Você vai entrar aqui, você vai clicar para fazer o seu cadastro, vir aqui em Sign Up. Eu não sei se eles têm uma tradução de fato, né, nativa do site, mas caso você queira, você pode jogar no tradutor do Google. Eu particularmente sempre me forço a utilizar versões em inglês, vocês sabem disso. Então você vai vir aqui em Sign Up e você vai criar o seu cadastro. Eu já criei uma conta, né, fake aqui, fake barra temporária, na realidade, não é fake porque está com o meu nome, mas eu criei uma conta temporária num e-mail aqui no Hotmail para que eu pudesse criar essas contas com vocês e mostrar todo o processo, desde a criação até a utilização. Então aqui, ó, eu vou criar uma conta baseada em um e-mail. O e-mail que eu criei, deixa só lembrar que eu fiz ele hoje à tarde, então ainda não está tão fresco na minha cabeça. Mas é do Hotmail, se eu não me engano é wesley.psc@hotmail.com. Deixa só eu dar um double check aqui. E eu já vou colocar um password aqui. Bem compridinho, só para a gente ter uma segurança bacana da senha, né? Deixa eu só ajeitar a câmera um pouquinho aqui. wesley.psc@hotmail.com. Exatamente. E a senha, beleza. E eu vou terminar de criar a minha conta aqui. Ele vai mandar um e-mail de confirmação na minha caixa de e-mail, por isso que eu criei, né, pra gente ter essa dinâmica aqui. Então, beleza. Sim, eu quero continuar conectado. Ele está criando a conta aqui para mim. Ele vai mandar um e-mail de confirmação aqui no Hotmail. Vamos só aguardar ele carregar. Demoras pequenas assim eu vou manter o fluxo da gravação aqui, tá pessoal? Até mesmo para aparecer uma live, que é o que a gente sempre faz toda semana, né? Mas vamos deixar ele aqui fazendo o carregamento. Vamos ver como que vai ser. E aí se ele começar a demorar muito, aí eu faço um cortezinho rápido. Beleza, beleza, beleza. Tá demorando demais já. Aí, mandou um e-mail para mim. Fechou. Agora vamos aguardar ele carregar aqui o Hotmail. Vamos tentar fazer o login novamente. Tá tudo meio lento, a gente vai tentando fazer isso, né? Volta, sai, começa. Aí, ó, beleza. Ele já tinha feito o login, só não estava recarregando. Então aqui em outras conversas, eu tenho a minha mensagem do Netlify. Vou verificar o meu e-mail.
E agora ele já vai abrir para mim a plataforma. E o que eu gosto muito dessa plataforma são basicamente duas coisas assim que me fizeram os meus olhos brilharem aqui. Eu já vou falar para vocês antes de eu terminar o cadastro. Que é muito fácil de você mandar os seus projetos, de você subir os seus projetos para lá. É basicamente um clique e arrasta, igual se você estivesse jogando de uma pasta para outra do seu computador, então é muito fácil mesmo. E a segunda coisa é que ela permite que você compre um domínio seu, então você pode ir, por exemplo, lá no registro.br e comprar um wesleypsc.dev.br e vincular com essa plataforma de graça. Você só gasta com o domínio, que é R$ 40 por ano. Se você fizer as contas, dá uma mixaria por mês. Então é muito interessante, porque se você estiver programando de fato, né, na unha, HTML, CSS e tudo mais, tu consegue utilizar uma hospedagem de graça. E até mesmo para você hospedar projetos dos seus clientes. Eu já utilizei assim por muito tempo quando eu fazia projeto para os meus clientes programando de fato e não utilizando o Elementor. Então é muito interessante essa facilidade e essa gratuidade, né, ou sei lá como que fala, né, esse fato deles disponibilizarem gratuito. O vínculo com o domínio personalizado me chama muito a atenção e me fazem ter um carinho enorme por essa plataforma aqui. Mas beleza, vamos lá. Aqui ele pede para eu falar um pouquinho sobre mim, né? Ele não tem um skip desse cadastro, então eu tenho que fazer de fato. Eu vou falar que eu vou utilizar ele para fins pessoais, né? Personal, mas poderia ser para work também, nada impede, não tem problema nenhum, é só para eles terem uma base de contatos aqui. Eu vou falar que eu sou um freelancer, que meu projeto vai ser um site personal, né, um pessoal ou um portfólio, e eu descobri o Netlify através de utilizando o Netlify pessoalmente no passado, mas aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem colocar aqui que vocês viram por recomendação de um amigo ou colega, que sou eu, mandem bala aí, não tem problema. Como eu disse, isso aqui é só para eles terem a base de dados deles, tá? E aqui ele fala para eu personalizar o meu espaço, o espaço do meu time, né? Aqui você tem a possibilidade de trabalhar em equipes, só que aí já tem que envolver o plano pago deles. E aí para quem trabalha sozinho, para quem quer utilizar para estudo, isso aqui não faz diferença. Então ele vai pedir para você dar um nome do seu time, eu vou colocar aqui somente Wesley, vou mandar continuar e agora ele pergunta para mim o que eu quero fazer. Se eu quero importar um projeto existente do Git, que para quem trabalha com Git, que é de versionamento de código, sabe do que eu estou falando, ou se eu quero começar através de um template. E aí aqui eu vou navegar entre os templates. Galera, eu não vou utilizar nenhum template, por quê? Porque eu já fiz o meu projeto. Então, claro, né, eu vou sair daqui, eu vou voltar na realidade e eu vou arrastar uma pasta aqui para dentro, certo? Então eu vou arrastar uma pasta aqui para dentro. Essa tela, ela acontece porque é a primeira vez que eu estou fazendo já o cadastro e já vou fazer o upload de um projeto. Depois você vai ter acesso à sua dashboard, ou seja, a sua área administrativa do Netlify, onde você pode subir outros projetos. Isso é muito legal também. Você não fica limitado a um único projeto por conta, você pode colocar vários ali e tá tudo muito tranquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha pasta do navegador, que eu já havia deixado aberto, vou pegar a minha pasta do projeto do CV Bootstrap, que é o que a gente acabou de fazer, e vou arrastar aqui para esse quadradinho. Então eu vou drag and drop o meu site, né, a pasta de saída do meu site aqui. Então eu vou clicar e arrastar a pasta do meu site e vou soltar ela aqui, ó. Agora a gente só vai aguardar ele fazer o upload dessa pasta e assim que ele finalizar, o meu site já vai estar no ar pronto para ser acessado de qualquer dispositivo. Isso que é muito da hora. Dá para você utilizar só no seu computador? Porra, com certeza. Só que é muito mais interessante, é muito mais da hora você subir o seu projeto e conseguir acessar pelo seu computador, pelo seu celular, você mandar o link para um colega ver, mandar o link para um cliente ver como que está ficando o projeto dele. Então é muito interessante você fazer esse projeto, esse processo aqui. Tá? Então eu recomendo bastante que você utilize o Netlify para você deixar as coisas um pouco mais profissionais, fechou? Vamos só aguardar o carregamento aqui, que está lento por conta da minha internet, não é lento assim normalmente. Inclusive, olha lá, ele deu algum erro aqui, então vou dar um F5, vou carregar a página novamente e vamos tentar aqui recarregar o projeto. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, beleza. Vamos arrastar para cá de novo. Geralmente é muito rápido, especialmente com um projeto desse aqui que é bem pequenininho, não tem nenhum arquivo pesadão, né? É só aguardar o upload e ele já vai recarregar para a gente, dando o endereço de acesso do site.
Pessoal, ele não tá indo, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular essa etapa, né? Ele tem uma opção de eu pular essa etapa aqui. E eu vou tentar fazer o upload por dentro para ver se vai. Eu até tentei aqui trocar a conexão aqui, fiz uma pausa rapidinho, troquei a conexão, tô pela minha 4G aqui e vamos ver se ele vai funcionar. Então aqui, do mesmo jeito, tá? Ele vem para dentro aqui do meu Team Overview, ou seja, para dentro do overview da minha equipe. E aqui eu já tenho logo essa parte aqui que é exatamente igual que a gente estava ali, só que agora é dentro da sua dashboard, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar a minha pasta, arrastar aqui para dentro e vamos ver se agora ele vai funcionar, tá? Geralmente é um processo muito rápido, como eu falei para vocês. Agora vamos ver até mesmo pela 4G, ó. Pela 4G o negócio fluiu bem pra caramba. Então minha internet aqui que não tá com nada mesmo. Fechou. Vamos lá, então aqui ó, ele deu para mim que ele carregou, tem até uma carinha feliz ali indicando que funcionou, e ele dá esse link aqui para mim. Através desse link agora, eu posso acessar o meu projeto de qualquer lugar que eu tiver. Para qualquer pessoa que eu quiser, eu posso mandar esse link e a pessoa consegue acessar. Pô, Wesley, mas puta link feio do caramba, né? Pois é, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, clicar no Site Settings, certo? E aí você vai vir aqui um pouquinho para baixo e clicar nesse Change Site Name. E você pode pegar e trocar esse nome para o que você quiser. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui Wesley PSC CV, né, currículo vitae, digamos assim, ou currículo virtual, melhor dizendo. Então eu clico para salvar, ele vai verificar se esse nome já não está sendo utilizado para ninguém, e agora, a partir desse momento, o meu site passa a ser este aqui, ó, o endereço do meu projeto passa a ser esse, wesleypsc-cv.netlify.app. Esse netlify.app eu não consigo alterar agora de bate-pronto, por quê? É o domínio temporário deles. Se eu quiser alterar isso aqui, eu tenho que comprar um domínio e fazer o apontamento desse domínio para os servidores daqui. Como que eu faria isso? Só para vocês já entenderem. Não vou fazer o processo de compra de um domínio aqui, mas vocês já devem imaginar como que funciona e nem é nenhum bicho de sete cabeças, né? Se você pesquisar no Google rapidinho ali como comprar um domínio no registro BR, você já vai encontrar rapidão. E basicamente é você vir aqui, clicar também no Change Site Name. Aliás, não é no Change Site Name não, me perdoem, Domain Management, né, gerenciamento de domínio. E aqui você vai descer um pouquinho e vai vir em Add Custom Domain, adicionar um domínio customizado. Você vai colocar o nome do seu domínio aqui, por exemplo, wesleypsc.com.br, vai clicar para verificar. E aí ele vai mostrar para você aqui que o domínio já está registrado e que se foi você mesmo que registrou ele através de algum outro órgão de registro, selecione adicionar domínio para começar a delegar para o Netlify. Então você pode clicar aqui em Add Domain e aí ele vai adicionar esse domínio. Ah tá, já tem algum site aqui utilizando ele, então eu vou utilizar um outro domínio meu, que é o wesleypsc.dev.br, beleza. É porque eu tenho uma outra conta do Netlify que já está utilizando o .com.br lá, mas assim, eu nem uso mais, só está configurado lá. Então aqui ele vai verificar para mim, mesma coisa, vai verificar que o domínio já existe, vou mandar ele adicionar, e aí o que acontece? Ele vai me passar algumas informações que eu tenho que configurar lá na onde eu comprei o meu domínio. Antigamente eles já davam essa opção aqui, mas eles mudaram. Então eu venho aqui ó, em Options, venho aqui em Options e Setup Netlify DNS, que é esse lance do DNS que eu preciso. Daí eu venho aqui para repetir um pouco do processo, eu venho aqui, faço para ele verificar o meu domínio novamente, ele fala que o meu domínio já está registrado, vou mandar ele adicionar o domínio novamente, e aqui ele vai me dar as informações que eu preciso configurar lá no registro BR, ou se você já estiver utilizando uma hospedagem e quiser direcionar um subdomínio para cá, você vai precisar utilizar essas configurações aqui. Elas são configurações um pouquinho mais técnicas, mas só que também não é nada difícil de você encontrar tutoriais ensinando a configurar os registros DNS ou então os registros de zona de DNS dentro do seu domínio. E aí com isso você consegue apontar para cá. Mas eu confesso para vocês que eu acho que o Netlify ele deve ser utilizado mais para estudo do que como um servidor de hospedagem de fato. Ele quebra sim um galho, como eu falei para vocês, eu já utilizei ele até para clientes meus. Só que você ter uma hospedagem profissional de fato, ela é muito mais interessante. Lá você vai ter um painel de controle muito mais robusto, você vai ter acesso à criação de e-mails com o nome do domínio da pessoa, então é muito mais interessante. Aqui eu recomendo que você fique no netlify.app mesmo, porque eu acho que vale muito mais a pena, é muito mais interessante a nível de processo de estudos. E depois você parte de fato para um servidor de hospedagem, que é uma coisa mais profissional. Fechado? Bom, vamos voltar para cá só para a gente ver então, né? Venho aqui e agora o meu site, né? Agora eu troquei aqui o domínio dele, deixa só eu retirar esse domínio.
para ele voltar no oficial aqui. Go to DNS Panel, vamos retirar. Tem esses name servers aqui também que são bem mais fáceis de configurar, eu acho que é muito mais interessante configurar por eles, ó. Então se vocês vierem nessa área aqui da parte dos DNS, ó, Go to DNS Panel, fica muito mais prático para você fazer a configuração deles, então é muito mais interessante. E aqui eu vou fazer a exclusão, deixa eu ver se eu consigo excluir esses caras aqui. Deletar o registro e deletar o registro, beleza. Esse processo ele é opcional, tá, galera? Eu tô fazendo só para mostrar para vocês que dá para vincular aí com um domínio, né, com um domínio personalizado. Mas então aqui agora, esse nosso site, ele está acessível a partir de qualquer dispositivo, a partir de qualquer lugar da internet, ó. Então eu copiei o link dele, vou jogar aqui pro meu celular e vou acessar pelo meu celular também, só para vocês verem rapidamente, ó. Já acessei, tá aqui, ó. Tá? Então o currículo já está sendo acessado bonitinho pelo celular, ó. Todo funcional, todo legalzinho. Já com o lance do Switch Alert, ó. Olha lá. Switch Alert funcionando também, bonitinho, tá? O próprio carrossel que eu acabei de colocar lá, ó. Então ele funciona tudo bonitinho do jeito que a gente estava vendo. Só que agora ele está funcionando em um servidor de fato, né? Então, galera, vale bastante a pena vocês utilizarem. Como eu disse, eu recomendo utilizar mais para estudo, mas eu já passei por essa fase. Então, se for a única coisa que você tem à disposição, faz isso, tá? Faz isso. Coloca aqui, configura o seu domínio, compra o domínio que é R$40, é baratinho por ano, e aí você faz a configuração, beleza? Só recapitulando agora que eu já me familiarizei de novo com a ferramenta aqui, como que você vai fazer o processo então de adição do seu domínio. Você vem aqui em Domain Management, vai adicionar um domínio, vai colocar o nome do seu domínio, então aqui, por exemplo, wesleypsc.dev.br, se bem que ele ainda está com os meus aqui, né? Então, beleza, vamos só simular aqui, ó. Você vai fazer o wesleypsc.dev.br, vai dar um save, ele vai pedir aquela confirmação para você validar, e aí você vem, Options, vai lá no Domain DNS, no DNS Panel, e pega esses registros aqui e joga lá dentro do registro BR, tá? Que aí fica facinho e ele já funciona tudo. Se você quiser utilizar e-mail personalizado lá, @wesleypsc.dev.br, por exemplo, aí eu já recomendo que você utilize uma hospedagem, tá? Que eu acho que é muito interessante, beleza? Então, só para vocês terem isso aí na cabeça de vocês. Se você quiser subir um outro projeto, por exemplo, nós tínhamos também, ó, aquele outro projetinho que era o do Primeiros Passos HTML. Se eu quisesse subir ele aqui também, o que eu faria? Ao invés de vir aqui em Domain, eu viria em Sites, tá? Aqui mesmo. Pode ser que você esteja em qualquer outra tela, então você volta aqui para os Sites ou volta para o comecinho e vem aqui em Sites e você vai só repetir o processo. Vem aqui na pasta, arrasta para cá e deixa ele fazer o carregamento numa boa do processo aqui da sua pasta, tá? Assim que ele finaliza o upload, ele já recarrega para você, mostra o endereço, olha lá, você já pode fazer aqui a troca do site, do nome do site, ó. Primeiros Passos, vou colocar um PSC aqui, porque provavelmente Primeiros Passos já existe, né? Primeiros Passos PSC, e pronto, ó. Agora ele já está configurado bonitinho e já posso acessar ele de qualquer lugar também. Maravilha? Então, galera, muito fácil de utilizar o Netlify, funciona muito bem, vale bastante a pena. Outra hospedagem que eu gostaria de passar para vocês, e agora já é de fato uma hospedagem, só que ela ainda é bastante simples porque ela é gratuita. É essa daqui, ó, a 000 Web Host. Ela é uma hospedagem de fato, ela é uma hospedagem gratuita, tá? Como ela mesmo já se auto-intitula, hospedagem de site grátis. No entanto, eu acho que ela é uma hospedagem muito fraca, tá bem? Só que eu não estou falando fraca no sentido dela ser de fato ruim. Ela é muito boa para quando você precisa fazer testes e utilizá-la para estudos. Se você estiver pensando em utilizar ela para um site profissional, para utilizar como trabalho de fato, eu não recomendo de maneira alguma, tá? Porque ela tem de fato problemas de instabilidade, ela cai bastante, ela fica lenta, mas para estudo funciona super bem. Ela tem alguns planos pagos aqui embaixo, no entanto eu nunca testei, então eu não consigo falar para você se vale a pena, se eles funcionam muito bem. Posso até fazer teste um dia se der na telha, mas não garanto nada porque realmente eu já acho que a partir do momento que você vai pagar por uma hospedagem, vale a pena você estudar um pouco mais e pegar uma hospedagem que tenha mais recursos. Por exemplo, aqui sempre você vai ter limitações, ó, espaço em disco, websites, quantidade de contas de e-mail. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de limitação, tá?
Eu gosto sempre de pegar onde eu tenho mais possibilidades. Por exemplo, uma HostGator num plano M, por exemplo, você não tem limite de site, você pode colocar quantos sites você quiser. Então talvez valha mais a pena do que você pegar uma que tem limitação. Claro que 100 já é bastante, mas, no entanto, né, a gente pode ponderar aí para um lado de algo que tenha um pouco mais de recursos disponíveis ali. Bom, aqui eu vou fazer também o processo de cadastro e de configuração, que é bastante simples. Vou clicar aqui para entrar, ele vai fazer uma verificação aqui da minha conexão para ver se está tudo funcionando certinho e ele vai então me direcionar para a página de login, onde eu vou fazer também o meu cadastro. Validou minha conexão, está um pouquinho mais lento, que agora eu tive que colocar na 4G, mas pelo menos não está travando, né? E aqui eu posso fazer a criação do meu usuário com um e-mail, né? Ou então, se você quiser, você pode fazer aqui o login, aqueles logins automáticos com o Facebook ou com o Google. Eu particularmente não gosto muito porque fica vinculado com a conta. Em alguns testes que eu já fiz, testes passados, eu percebi que tem algumas falhas de conexão e ele às vezes conecta, às vezes não conecta. No meio do trabalho ele perde a conexão, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, dos testes que eu já fiz, o que funcionou melhor é você vir aqui no Cadastre-se e fazer um cadastro com o seu e-mail manualmente, tá? Que é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail que eu acabei de criar, wesley.psc@hotmail.com. Vou criar uma senha temporária aqui. Uma senha que eu criei justamente para esses testes. E vou pedir para ele cadastrar para mim aqui então. Vai fazer aquele mesmo processinho, vai mandar um e-mail de confirmação. Aqui no caso ele está pedindo para eu selecionar onde tem um coelho de brinquedo. Que bizarro, galera, que bizarro. Esse bagulho aqui não parece um coelho não, parece um elefante. Mas beleza, ó, pediu uma validação aqui pra gente, show de bola. Tá, a senha dele pede aí alguns requisitos de segurança, então vamos lá. Vou colocar aqui uma letra maiúscula, né? É meio chatinho essa parte de senhas, né? Opa, tô escrevendo errado. É meio chatinha essa parte de senhas, mas pelo menos é legal que você tenha uma senha de fato bem forte, você não tem que se preocupar com a segurança da tua senha, né? Então, tudo bem, vamos lá, ele pede para que eu selecione um item que uma pessoa normalmente use na cabeça. Pô, é para eu falar que eu sou robô mesmo, hein, galera? Beleza, então aqui tem um chapéu, boné, chapéu, vamos ver se ele vai me considerar um ser humano ou não, né? Beleza, vamos lá, vamos aguardar agora que ele prosseguir, beleza, validou que eu sou de fato um humano, não sou um robô. E agora ele vai mandar para mim então um e-mail de confirmação, onde eu vou dar seguimento no processo, né? Vamos aguardar o carregamento. Assim que ele termina de carregar, ele me mostra, ele fala: "Hey there, Wesley, nós enviamos um e-mail de confirmação para você." E aí ele fica carregando aqui eternamente, enquanto eu não venho aqui e confirmo, né, esse e-mail que eles me mandaram. Então deixa eu ver se ele vai chegar aqui, vamos atualizar. Pode ser que chegue aqui, pode ser que chegue em alguma caixa de spam. Caixa de entrada não tem nada. Opa, destaque, outros. Ainda não tem nada. Beleza, depois de muito tempo agora, eu tive que fazer uma pausa no vídeo, se vocês conferirem o corte e o horário aqui. Ele chegou para mim o e-mail, chegou agora, 9h11. Então eu vou vir aqui e vou verificar o meu e-mail para eu poder continuar com o processo aqui de cadastro, né? Eu posso até na realidade fechar essa guia que estava aguardando, porque ele vai dar continuidade nessa nova guia que ele abriu, então não preciso ficar com as duas guias abertas. E-mail verificado, começar agora. Então beleza, vamos lá. Agora a gente começa o processo de configuração da nossa conta. Aqui são apenas informações que eles utilizam para, novamente, né, popular a base de dados deles e eles terem uma certa inteligência de quem que utiliza a plataforma. Qualquer coisa que você selecionar aqui, no fim das contas você vai conseguir utilizar a plataforma. O que eu normalmente coloco é: estou aprendendo desenvolvimento web, e aí eu já clico para continuar. Ele pergunta se eu quero fazer instalação do navegador Google Chrome, na realidade eu já utilizo, então não tem problema, mas eu acredito que a maioria vai preferir pular essa etapa do que fazer o download de um navegador. Se você já usa o navegador, beleza, senão você não vai precisar. Então aqui você vai dar um nome para o seu site, e esse nome ele vai ser utilizado no seu endereço do site. Então eu recomendo que você escolha isso aqui com um pouquinho de cuidado, para você não jogar qualquer nome esquisitão aqui, ou até mesmo você continuar o processo diretamente e ele mesmo gerar um nome todo esquisito. Coloca um nome que você
vá lembrar, que vai ficar fácil de você lembrar, para você não ter que ficar usando uma coisa aleatória que você nunca vai lembrar, vai ter que sempre andar com aquilo ali anotado. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar PSC Wesley, porque eu já tenho um Wesley PSC, então só para teste mesmo PSC Wesley. E essa senha aqui é uma senha que você vai utilizar para gerenciar algumas coisas do seu site. Eu estou deixando ela exposta aqui porque não tem problema, não vou utilizar isso aqui para nada. Então, caso alguém entre, caso alguém hackeie, para mim não tem problema nenhum, né? E na realidade depois eu vou até excluir essa conta aqui. Então eu vou clicar para enviar. E aí agora ele vai finalizar a configuração do meu servidor. Então o meu site vai ser baseado nesse nome, PSC Wesley, e essa senha aqui é uma senha que eu poderia deixar ela guardada caso eu precisasse para utilizar no futuro, para acessar arquivos via FTP, para fazer alguma configuração do próprio servidor. Então aqui eu só vou deixar ela guardadinha porque no futuro eu posso precisar. Vamos aguardar o processo. Realmente esse processo ele pode vir a demorar um pouquinho mais, não tem problema, você aguarda ele. Aqui ele deve ter dado algum erro por conta da internet, porque ele voltou para cá. Então eu vou colocar novamente Wesley, né, psc.wesley, e vou pedir para ele enviar novamente. Ele falou que já existe um outro site com esse nome, então ele já deve ter bugado por conta disso. Então psc-wesley. Esse pode ter sido o problema, ele só não me deu um erro muito claro, né? Vamos aguardar o processo de criação do site. Beleza, ele deu a mensagem falando que o site foi criado e agora ele me pergunta o que eu quero fazer com esse meu projeto. Eu quero utilizar o criador de site deles, da WebHost? Não, eu não quero. Eu quero instalar o WordPress? Pode ser que eu queira. Ou se eu quero subir o meu próprio site. Se você quiser, já de início, se for a sua vontade, você já pode vir aqui e instalar o WordPress direto pelo instalador mágico deles aqui e tudo vai funcionar rapidamente. Ou então, se você quiser, que é o que eu vou mostrar nesse primeiro momento, você pode selecionar essa opção aqui, que é para você carregar o seu próprio site, que é basicamente o que a gente acabou de fazer no Netlify, só que agora a gente vai fazer aqui dentro da WebHost, que o processo é um pouquinho diferente. Ele já abre para a gente aqui o gerenciador de arquivos, que é um gerenciador de arquivos bastante semelhante ao das hospedagens profissionais, como HostGator e outras. Tem algumas diferenças na interface aqui, mas ele já segue uma linha bem mais parecida do que, por exemplo, o Netlify. O Netlify não tem nada a ver com as hospedagens, né, tradicionais ali. Na realidade, o Netlify é até um pouco mais fácil, mas só para vocês entenderem que aqui você já está lidando com um ambiente muito mais próximo do ambiente profissional, de fato, do ambiente dos servidores pagos, certo? Aqui, se eu quiser, eu também já posso fechar essas outras duas guias. Essa primeira, ele mantém você na sua dashboard, então depois se você quiser fazer alguma coisa, você já pode voltar para cá também. E a outra ele já abre no gerenciador de arquivos. Eu não vou utilizar essa que ele abriu no gerenciador de arquivos só para mostrar para vocês qual que é o caminho para acessar. Mas se você quiser, você já pode seguir daqui mesmo e fazer o processo de inserção dos seus arquivos. Como que eu faço para chegar no meu gerenciador de arquivos quando eu estou aqui nessa tela, que é a tela inicial quando eu faço login na WebHost? Ou seja, se você entrar na WebHost depois de fazer o seu cadastro e fizer o login, né, novamente, vamos aguardar a conexão dele aqui, você vai ser redirecionado para aquela tela, né? Então aqui, estou acessando o site da WebHost, ele vai pedir para mim para eu fazer o login, vamos aguardar ele, beleza, vai redirecionar. E aqui agora a gente vai fazer o login. Então eu venho aqui em Sign In, né, para fazer o login e vou colocar os meus dados aqui, wesley.psc@hotmail.com e a senha que eu criei aquela hora. Então vou fazer o login, vamos aguardar ele carregar a minha tela aqui. Beleza, terminou de fazer o login aqui, demorou um pouquinho novamente, mas ele então direciona a gente aqui, ó, para essa tela que é a tela da sua dashboard, para a sua tela do painel inicial da WebHost. E aí para você então chegar no gerenciador de arquivos, você vai vir aqui em gerenciador de sites. E aí dentro do gerenciador de sites você vai ter acesso a todas as ferramentas que um painel de hospedagem normalmente te fornece. É claro que você vai estar limitado, né, a alguns recursos por conta de estar utilizando uma versão gratuita, mas é muito fácil de você conseguir subir o seu site. Você pode até mesmo instalar o WordPress, como você está vendo aqui através de um instalador rápido. Então ele tem recursos muito semelhantes, muito próximos de uma hospedagem profissional de fato. Aqui para eu chegar no gerenciador de arquivos, então, eu venho aqui em ferramentas
e eu venho aqui em gerenciador de arquivos. Eu sempre gosto de mostrar o caminho mais longo, tá? Porque aí você não fica refém de nenhuma funcionalidade, de nenhum atalho. Mas caso você queira, você vai ter normalmente esse atalho do gerenciador de arquivos. Então eles vão chegar no mesmo lugar, vindo aqui pela lateral ou então acessando esse atalhozinho aqui. Clicando no gerenciador de arquivos, ele abre essa parte aqui do upload. Você clica para fazer o upload, é apenas um cliquezinho a mais ali que eles solicitam, e agora sim você chega naquele gerenciador de arquivos que nós vimos agora há pouco, que ele redirecionou automaticamente logo depois da validação do nosso cadastro. E aqui dentro do gerenciador de arquivos é onde a gente consegue então enviar os arquivos do nosso projeto. É um processo um pouco manual, só que ele funciona muito bem. Como que a gente vai fazer? Você vai jogar os seus arquivos dentro dessa pasta public HTML. Essa public HTML ela é uma pasta que ela serve como a raiz do teu site. Se você jogar os seus arquivos aqui, onde a gente chegou agora já logo de cara, o seu site não vai funcionar. Ele não vai abrir logo de cara, porque ele está numa pasta que não é a pasta raiz do teu site. Então, para que você faça que o seu site funcione, você vem aqui em Public HTML, dá um duplo clique, e aqui dentro é onde você vai fazer o upload dos seus arquivos. Como que você vai fazer esse upload? Você vai pegar os seus arquivos e vai arrastar eles aqui para dentro, né? Vamos aguardar o carregamento, beleza? E aí você vai jogar eles para cá então. Se você quiser, você pode criar novos arquivos e novas pastas manualmente, ou então você já pode sair carregando tudo para cá. Vou clicar aqui em Upload Files, ele vai habilitar para a gente esse espaço, essa janelinha aqui, e você pode clicar em Select Files para ele abrir a janela de seleção, ou como eu prefiro fazer, eu venho aqui, seleciono a minha pasta. Neste caso eu não vou jogar a pasta completa, mas sim os arquivos individualmente. Vou arrastar eles para cá e vou soltar. Ele vai trazer uma confirmação para mim. Vale ressaltar que se você tiver alguma pasta vazia, ele não vai carregar, porque ele não carrega pastas vazias, apenas pastas que tenham arquivos dentro. Como nós já fizemos bastante coisa nos exercícios passados das outras lives, né? Eu tenho arquivo na CSS, eu tenho arquivo na imagem, tenho arquivo na JS, na JavaScript, então ele vai carregar tudo bonitinho. Clico aqui em Upload e ele vai começar a fazer o processo de carregamento de todos os meus arquivos. Esse processo vai demorar dependendo da quantidade de arquivos que você tiver e dependendo do peso de cada um deles. Por exemplo, eu tenho 15 arquivos aqui dentro da pasta de imagens e essas imagens elas podem ser um pouco pesadas. Então, dependendo do peso delas, vai demorar mais ou menos para fazer esse processo aqui. Vamos só aguardar o processo e assim que terminar, a gente já vai conseguir visualizar o nosso site no ar. O processo finalizado, ele não dá nenhuma mensagem, ele simplesmente fecha aquela janela e agora eu já consigo visualizar os meus arquivos aqui. Agora, para eu visualizar o meu site, o que eu tenho que fazer? Eu volto aqui no meu painel e eu vou precisar voltar aqui em meus sites. Então, clicando aqui em meus sites, eu vou ter esse card, né, esse cartãozinho, que é o cartão de acesso ao meu painel do meu site. Esse aqui é o painel da minha conta e clicando aqui no gerenciador, eu tenho o painel do meu site. E para eu acessar o site, basta eu clicar ou acessar esse endereço aqui. A web host ela gera realmente um endereço um pouquinho esquisito, um pouquinho difícil de decorar, porque é aquele nome que você definiu lá, então, por exemplo, psc-wesley.000 webhostapp.com, mas só que é o endereço que você vai utilizar para acessar em qualquer lugar. Aqui o meu ele está dando um erro, e pelo erro que eu estou vendo aqui, que é de DNS, eu já até imagino que foi algum erro naquele momento da criação da minha conta, que ele deu aquele bug do nome do site, voltou, criou outra coisa. Então eu acho que naquele momento ali ele perdeu a criação do meu site. Ó, vou até testar com o nome anterior que eu tinha definido para ver. Ó. Mas realmente ele não está acessando. Então ele está com algum problema aqui que ele não validou, ele não pegou o nome do meu site, ó, porque é o link que a própria 000 Webhost está me entregando e ele não funcionou. Como eu comentei com vocês, é uma hospedagem gratuita, então a gente está suscetível a esse tipo de erro. O que eu posso fazer aqui para tentar resolver o meu problema? Vou vir aqui em ações rápidas, em ações rápidas não, me desculpem, vou em gerenciador do site e eu vou excluir esse meu site e criar ele de novo. Eu só posso ter um site por servidor da web host, então caso eu queira eu tenho que excluir e criar um novo mesmo, não tem outra saída, tá? Mas é esse endereço aqui de fato que eu vou precisar acessar para visualizar estes meus arquivos aqui. A única coisa estranha é que realmente ele não está vinculando aqui o endereço com o meu site, né? Mas então vamos lá, vamos fazer aqui a exclusão dele, eu vou em configurações, configurações gerais, vou aqui para o final e vou deletar o meu site. Quero deletar de fato ele.
E vamos aguardar. E agora eu vou vir aqui e vou criar um novo site. Eu vou fazer o teste para ver se era de fato isso. Vou criar um site aqui, dev-psc. E vamos ver se ele vai aceitar dessa vez, se ele vai funcionar. Vou repetir o processo, faz parte. É até bom que você já vê como que exclui, como que cria novamente, né? Não fazia parte dos meus planos aqui para essa gravação, para essa live, para essa aula, mas faz parte, né? Então vamos lá. Como a internet hoje não está colaborando, então nós temos esses contratempinhos aqui. Mas a gente faz do limão uma limonada. Então beleza, ó, instalou novamente, agora estou aqui no painel de novo, né? Agora com o dev-psc. Vou nas ferramentas, gerenciador de arquivos, o mesmo processo que eu tinha feito naquele momento, e vou carregar novamente os meus arquivos dentro da pasta pública HTML. E agora ele deve funcionar porque ele não deu nenhum erro ali na hora da criação do site. Já posso até fazer o teste na realidade e vir aqui e já acessar o site para ver se ele está funcionando, né? Agora ele só me deu uma travada legal aqui, mas vamos fazer o teste já. dev-psc.000 webhost-app, que eu já sei de cabeça porque eu já usei muito com os meus alunos, .com. E aí a gente vai ver se ele vai acessar o site. Não acessou, está dando aquele mesmo erro lá de DNS, então pode ser realmente alguma falha dentro aqui da própria web host, né? dev-psc, é isso mesmo, ele não está acessando por conta de alguma falha na configuração da web host. E depois de alguns minutos tentando aqui, fiz um novo corte na gravação aqui, galera, ele funcionou, tá? Provavelmente era realmente algum delay aqui na configuração deles. Plataformas gratuitas às vezes tem disso realmente, né? Ele tem algumas instabilidades. E agora sim, ó, ele está abrindo uma página, né? Provavelmente foi algum delay na configuração de fato. E agora eu vou fazer novamente o processo de subida dos arquivos, né? Então vou acessar o gerenciador de arquivos. Então vem aqui, vamos nas ferramentas. Gerenciador de arquivos, upload dos arquivos, e vou fazer novamente o carregamento de todos aqueles arquivos que eu tinha carregado naquela hora, né? E agora com o site em funcionamento a gente vai conseguir visualizar as coisas como elas deveriam aparecer. Então ele vai fazer o redirecionamento. Geralmente esse é um processo um pouquinho demorado, porque ele direciona de um lugar para o outro, normal, faz parte do processo deles. E aqui então, acessando a pasta pública HTML, vou fazer o upload de novo, mesmo processo. Então, clicando aqui, vamos arrastar os arquivos aqui para dentro. Vou pegar todos eles, jogar do mesmo jeito que eu fiz naquele momento. Mando ele fazer o upload e aguardo aqui então o carregamento de todos os arquivos. Vou deixar em tela cheia para facilitar aqui a visualização. Maravilha! Agora, ao final do processo então de carregamento, a gente já pode vir aqui na nossa página e fazer a atualização, que ele já deve carregar a nossa página do jeito que a gente havia deixado. Olha lá, agora sim, beleza, ele vai carregando. Apenas com a lentidão aí da internet normal que está aqui hoje, mas ele já carrega para a gente tudo bonitinho dentro do nosso endereço. Vale ressaltar que, para que ele já abra bonitinho aqui no endereço oficial, digamos assim, né, no dev-psc, no webhostapp.com, o nome do meu arquivo HTML tem que ser exatamente index.html. Se eu colocar qualquer outra coisa que não seja index, ele não vai reconhecer. Por exemplo, se eu tentar aqui fazer a troca do nome para currículo, ou CV, né, currículo virtual.html, ele já não vai mais encontrar, ó. Ele não vai conseguir mais encontrar. Aí, se eu quiser acessar, eu tenho que colocar aqui barra, né, cv.html, para ele acessar esse arquivo cv.html. Então é importante. O index, ele já faz com que o servidor entenda que esse arquivo aqui é o arquivo da página inicial. Então, sempre que você tiver um projeto e que você quiser colocar ele num lugar para ser acessado diretamente pelo domínio, o seu arquivo tem que ser o index.html, senão ele não vai reconhecer e ele não vai abrir como página inicial. Isso é de suma importância, beleza?
Então aqui nós colocamos o nosso projeto depois de alguns percalços aí dentro então da web host e nós vimos também como faz para colocar dentro da Netlify. Agora, fora essas duas que são soluções gratuitas, né? A Netlify, quando você tem ali uma solução um pouco mais simples, somente para código, e o web host, quando você já precisa de um servidor que tenha uma aparência um pouco mais profissional, mas confesso que ela tem sim os seus problemas aí de instabilidade, probleminhas também de conexão, igual vocês viram aqui que ele demorou um pouco para liberar o site. Isso aqui é de fato um problema na demora da configuração, na validação da configuração deles, enquanto que lá no Netlify já foi instantâneo. Os únicos probleminhas que tiveram no Netlify foram por conta da conexão aqui. Então a gente tem essa grande diferença, né? Agora, fora essas duas soluções, a minha recomendação já é que você parta para servidores de hospedagem de fato, como por exemplo HostGator, DreamHost, Infinity, a própria DigitalOcean, e aí já tem outras soluções que elas são muito mais profissionais, muito mais robustas e elas vão te dar muito mais estabilidade, muito mais segurança e muito mais garantia de funcionamento também. E aí, só para a gente finalizar agora esse conteúdo dessa aula, eu vou ensinar para vocês como que faz para instalar o WordPress através do instalador rápido dentro da web host, porque aí a partir de agora a gente começa a trabalhar com alguns conteúdos também de WordPress e Elementor a partir das próximas lives. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir então aqui no meu painel do meu site, vou voltar aqui em meus sites, no painel geral, e aqui dentro o que a gente vai fazer? Aliás, é dentro do painel do site, me perdoem, né? Eu voltei ali. Aqui dentro do gerenciador de sites, ele vai ter uma opção onde a gente pode fazer a instalação do WordPress diretamente pelo instalador da web host, sem ter a necessidade de fazer download de arquivos, de fazer a busca por instalação manual, nem nada do tipo. Então é um processo muito mais prático. Vamos só aguardar o carregamento dele aqui e aí a gente já vai fazer o processo de instalação. Aqui a gente tem então esse gerenciador de arquivos, que é o que a gente havia utilizado até agora para carregar os arquivos manualmente, e ele tem esse outro aqui que é o WordPress, que é onde a gente pode fazer a instalação do WordPress de maneira muito fácil. Hoje em dia, a maioria dos servidores de hospedagem, eles têm uma instalação rápida de WordPress. E isso é uma das coisas, é um dos pontos muito positivos que eu acho da web host, porque ela já traz também essa característica de um servidor de hospedagem profissional, onde ele traz para você um instalador rápido do WordPress. Isso facilita bastante. Tem a instalação manual? Tem a instalação manual. Ela é mais limpa que essa daqui da web host. Mas pelo menos para você agilizar o processo, como eu já disse, isso aqui é um servidor para estudo e não para profissional mesmo. Então eu acho que é bastante interessante e é bastante viável. E para você fazer a instalação é muito, mas muito simples mesmo. Você vem aqui no WordPress, clica para instalar. Você vai passar as informações de configuração agora do WordPress, então são informações novas. Nome de usuário eu vou deixar aqui como administrador mesmo. Essa senha eu vou só clicar aqui em Show Password e eu vou pegar ela, vou deixar ela copiada na minha área de transferência para facilitar a minha vida. E o restante eu posso deixar do jeito que está aqui. Dá até para a gente vir e selecionar para ele instalar em português, ó. Mas só que se não me falhar a memória, a não ser que eles adicionaram agora. O português daqui, que está inclusive bem fora de ordem, é o português de Portugal, ó, esse aqui, ó, português. O português deles é um português de Portugal, né? Ele estava meio fora de ordem aqui em cima, né? Mas então o português aqui é o português de Portugal, que não é tão interessante. Mas se você não tem familiaridade nenhuma com o inglês, então o português de Portugal ele é melhor do que o inglês. E aí lá dentro você consegue alterar para o português do Brasil. Algumas hospedagens elas já têm o português do Brasil por padrão, que facilita bastante, mas essa daqui ela só traz o português de Portugal. A gente vai aguardar o processo aqui, que pode levar alguns minutos, porque ele está fazendo a instalação, ele está baixando os arquivos do WordPress, criando o banco de dados e tudo mais, então o processo pode vir a demorar um pouquinho. E assim que finalizar, a gente já vai retomar com o acesso dentro do WordPress. Beleza, instalação finalizada. Ele já traz para a gente aqui esse botão, né, Go to Configuration Page, para eu ir para a página de configuração, onde ele vai nos direcionar para a página de login aqui do WordPress. Por que eu fiz a cópia da senha naquele momento? Agora eu vou vir aqui e vou colocar admin, que é o usuário que estava definido ali na configuração do WordPress, na hora da instalação, e vou colar aquela senha que eu havia copiado também no momento da instalação. E vou clicar aqui para iniciar sessão. Aqui, como é uma instalação provisória, eu utilizei essa senha aqui, que foi a senha que ele mesmo gerou. Mas a minha recomendação é que você crie uma senha na qual você vai lembrar
e você vai conseguir utilizar. Se porventura você entrou com essa senha temporária também, igual eu acabei de fazer aqui, você pode facilmente fazer esse primeiro login, vir aqui em utilizadores ou usuários, vem aqui em perfil. Aqui ele identificou como um site fraudulento, provavelmente por causa do link meio louco, né? Faz parte, não tem problema. Mas eu vou clicar aqui em acessar esse site não seguro, para falar que eu sei onde eu estou me metendo, né? Que é um site que eu mesmo estou fazendo. Mas normalmente isso não acontece. Provavelmente é por conta desse domínio aqui, que já deve ser muito utilizado e já deve ter sido categorizado como spam. E aí então eu vou vir aqui, ó, em editar o meu usuário, ó. E aqui eu consigo efetuar a troca da minha senha, certo? E eu posso então descer um pouquinho aqui e na parte da senha eu clico em definir nova senha e escolho a senha que eu quiser. E aí basta você clicar em atualizar perfil e ele já vai salvar com a nova senha. Aqui dentro da WebHost, quais são as minhas recomendações iniciais para vocês deixarem esse WordPress aqui tinino, esse WordPress zeradinho? Você fazer uma limpeza geral nele. Por quê? A WebHost, ela traz o WordPress já instalado rapidamente, facinho para você, só que ela traz ele bastante, vamos colocar aqui, poluído. Ela traz já com alguns temas, com alguns plugins instalados. Não estou falando que esses plugins são ruins, mas pelo menos para o que eu utilizo, para a ferramenta que eu trabalho no meu dia a dia, nenhum deles acaba servindo para mim. São plugins que funcionam, que podem ser utilizados tranquilamente, que não são nada pirata, nem nenhum vírus, nem nada do tipo, só que para mim eles não servem porque eu não utilizo deles, eu sempre utilizo tudo dentro do próprio Elementor. Então o que eu sempre vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer uma limpeza nos artigos, que são os posts. Na realidade, antes de fazer isso tudo, vamos vir aqui nas configurações, geral. Ali ele perguntou se eu queria realmente sair por conta da senha, né, que eu entrei para alterar, mas não alterei nada. Então vou vir aqui em opções geral, vou trocar esse português para português do Brasil, que vai estar aqui para baixo, ó. Português, cadê português do Brasil? E já vou fazer algumas configurações rápidas aqui também que vão servir para o nosso ambiente, para o nosso ecossistema, aqui para o nosso país, né? Então eu vou trocar aqui para português do Brasil, vou colocar o nosso fuso horário, que é UTC-3, vou trocar a exibição da data para essa daqui que é um pouquinho mais curta e vou deixar a exibição do horário nesse formato aqui, que é o formato 24 horas. E também já vou colocar que a semana começa no domingo. Isso aqui é uma configuração básica que eu sempre faço nos projetos que eu começo, porque deixa o WordPress configurado de acordo com a nossa região de fato. Então aqui depois, se você estiver trabalhando com contador por conta de data de fechamento de carrinho, ou se você quiser colocar um contador baseado numa data para o seu cliente, isso aqui pode vir a influenciar. Então é algo que eu sempre faço para deixar ele redondinho e deixar ele bem alinhado com o que realmente a gente está desenvolvendo. Então vou clicar aqui em guardar as alterações. A partir de agora ele já mudou a linguagem, o idioma, né? Então agora ele já está em português do Brasil. Algumas palavras mudam aqui, como por exemplo os utilizadores, que agora sim são usuários, então já fica certinho pra gente. E agora eu vou começar o meu processo de limpeza. Vou vir aqui em posts, todos os posts, e vou fazer a exclusão de todos os que estiverem aqui. No caso ele só tem o Hello World, né? O Olá Mundo, então eu vou apagar ele, vou jogar para lixeira. E eu sempre faço isso, que é para deixar uma instalação completamente limpa de fato, para ele não ficar com nenhum resquício, nenhuma criação automática, nem nada do tipo. Então eu já deixo ele muito limpo, com somente exatamente o que eu preciso mesmo, que é basicamente nada. Eu começo com uma instalação limpa do WordPress de fato e depois eu vou instalando as coisas que eu preciso. Então, continuando, eu fiz a limpeza dos posts aqui, ele já foi limpo. Depois eu posso entrar aqui na lixeira e também fazer a exclusão dele definitiva, né? Então eu venho aqui para excluir permanentemente. E vou fazer a mesma coisa para as páginas e para os plugins que porventura estejam instalados aqui dentro. Então beleza, ó, fiz a exclusão definitiva dos posts, vou vir aqui nas páginas e fazer o mesmo processo. Vou selecionar todas elas e vou mandar ele excluir. Um dos inconvenientes que eu acho desse WordPress da WebHost é que ele fica aparecendo esse banner aqui toda vez. Você pode desinstalar tudo e ele fica ainda aparecendo. É um dos inconvenientes que eu acho, mas faz parte de uma hospedagem gratuita que a gente está utilizando sem pagar nada, né? Então a gente tem que pagar algum preço, e nem que o preço seja algumas propagandinhas aparecendo ali pra gente. Então beleza, apaguei todas as páginas. Vou vir aqui nos plugins.
Vou também fazer, né, vou desativar todos os que tiverem aqui já ativos, ó, que ele já traz alguns. Como eu disse, ó, são plugins que podem ser utilizados, como por exemplo o All-in-One Migration, né, esse plugin aqui ele é legal para fazer migração, backup e restauração de WordPress. O Google Analytics, onde você pode configurar o Google Analytics. O WP Forms Lite, que é um formulário, né, uma configuração de formulários para envio de informações. Ele tem esse Under Construction, que a partir do momento que você ativa e configura ele, você tem uma página em construção do seu site, né, para deixar temporário. Mas, como eu disse para vocês, eu sempre gosto de trabalhar com tudo zerado. Então eu venho aqui, desativo todos os plugins, né, eu já seleciono tudo e mando desativar. Até mesmo os que já estão desativados, não tem problema, ele simplesmente vai ignorar. E depois de desativar todo mundo, eu venho aqui e mando excluir todos estes plugins, certo? Então eu mando ele excluir todo mundo. Ele começa a fazer a exclusão um a um, ó. E assim que ele terminar essa exclusão, eu vou partir para a aparência, onde eu vou limpar também os temas, ó. Já posso até abrir uma guia nova aqui, se ele permitir a gente já vai fazer exatamente isso, ó. Ele traz os temas padrão do próprio WordPress e ele ainda traz um outro tema aqui também já ativo, ó, que é esse Shapely, não sei exatamente a pronúncia, né? Mas esse Shapely aqui ele é um tema que ele já vem aí com algumas páginas, com alguns recursos prontos. Então, para quem está começando, pode até ser interessante para você já ir lá e colocar alguma coisa no ar rapidamente. Mas, novamente, eu gosto de utilizar apenas o tema do Elementor, que é o Hello, e aí depois eu faço tudo o que eu preciso por dentro do próprio Elementor. Então, olha lá, plugins excluídos. Agora eu vou fazer o processo de limpeza daqui. Então eu vou inicialmente já instalar o Hello Elementor, afinal de contas eu preciso ter um tema instalado, né? Então eu vou fazer a instalação do Hello, vou excluir todos esses outros aqui e vou finalizar a configuração básica do básico de fato aqui do meu WordPress. Então beleza, instalando aqui o Hello, tema bem levinho, então ele é bem rápido para instalar, até mesmo com a minha internet lenta. E agora a gente vai fazer a exclusão desses outros temas aqui. Tem muita gente que não faz isso, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de deixar somente com o Hello para deixar a minha instalação do WordPress de fato bem, mas bem limpa e bem leve mesmo. Então eu venho aqui em todos esses outros temas que não estão ativos, clico neles, venho aqui no botão excluir, confirmo a mensagenzinha aqui em cima e ele faz então a exclusão desse tema. Até mesmo os temas padrão do WordPress. Depois, se eu precisar um dia desses temas padrão aqui, eu posso ir lá na biblioteca do WordPress e fazer a instalação deles de maneira manual, sem problema. Então agora sim, ó, apenas o tema Hello instalado, ele já fala, né, que ele pode recomendar a instalação do Elementor, mas a gente vai fazer isso aqui manualmente num próximo momento. E aqui ele só vai ficar então, de fato, com essa propaganda chatinha aparecendo aqui. Fora isso, galera, o nosso WordPress está instalado bonitinho, só tá aqui com esse erro chato da própria web host, né? Provavelmente o meu navegador está identificando ali a web host como um certo spam. E agora sim, ó, temos a nossa instância, a nossa instalação do WordPress limpa, sem páginas, sem posts, tudo limpinho, tudo lisinho, sem plugin nenhum, apenas com um dos temas padrão. Então aqui eu mostrei para vocês a utilização dessas duas hospedagens, né, da hospedagem Netlify e da hospedagem WebHost. Fiz aqui também com vocês a instalação do WordPress dentro da WebHost e a partir de agora a gente começa um conteúdo prático dentro do WordPress com o Elementor também. Na próxima live a gente já vai fazer a instalação rápida de todos os plugins de uma maneira bastante objetiva e bastante rápida. Só vou mostrar os plugins rápidos aqui que eu utilizo mais simples, né? O Elementor, o Happy Add-ons, e a gente já vai começar a construção aí de algumas coisinhas para vocês entenderem um pouco mais do processo de trabalho que eu tenho e do que eu acho interessante aí para o mercado de trabalho com o Elementor. Meus queridos, minhas queridas, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, pela compreensão nessa live barra gravação, barra bagunça que aconteceu aqui por conta dessa internet que não me deixou gravar, que não me deixou fazer live, desses cortes que eu tive que fazer. Eu agradeço de verdade pela compreensão de vocês. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não estava claro, que você não conseguiu entender, deixa nos comentários aqui desse vídeo ou então manda para mim no direct lá do Instagram e a gente vai trocando uma ideia e eu tento te ajudar de alguma forma. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser, na live de verdade. Valeu, galera, até mais!